São 4 macro áreas fundamentais que a gente não pode negligenciar. Então, quem está aqui hoje, pega o papel e a caneta, aí eu ligo o celular, assim, liga o gravador do celular, porque se você resolver essas 4 coisas, eu tenho certeza que a fazenda vai mudar. Primeira, planejamento com acompanhamento orçamentário. Então você faz o planejamento, porque às vezes o cara faz o planejamento, vou matar tantos bois, vou reformar tantos hectares, vou fazer tanto de cerca, mas não traduz isso em orçamento. Aí quando vai executar, falta dinheiro. Sim. Ou às vezes o cara simplesmente faz um orçamento sem olhar planejamento, que ele pega os últimos anos, copia e cola e não tem estratégia. Uhum. Então fica um orçamento acéfalo. Então, por isso que a gente chama de seria o planejamento com orçamento, que é do governo, né? O Ministério do Planejamento e Orçamento. Então, coloque o Ministério de Planejamento e Orçamento. Essa é a primeira coisa. E o planejamento é orientado em ganhar 4% que vale a terra, 20% que vale o gado, melhorar a condição das pastagens e assim por diante. Bom, então eu tenho uma visão para onde eu estou indo. E não dá para fazer gestão de pessoas sem mostrar para onde nós estamos indo. De jeito nenhum. Falar assim, daqui tantos anos nós vamos estar com 3.000 vacas, daqui tantos anos nós vamos estar com 500 vacas, daqui tantos anos nós vamos estar matando tantos bois, daqui tantos anos nós vamos ter tantos arrendamentos. Beleza. Por onde eu estou indo? Segundo elemento chave, pessoas. Como a gente vai fazer com que as pessoas sejam felizes, realizadas? Como que a gente vai atrair pessoas boas para abrir mão das pessoas que não estão adaptadas? Sim. É gente certa dentro do barco e gente errada fora do barco. Se você pôr gente certa dentro do barco, mas não tirar a pessoa errada, o negócio engasopa. Não vai pro lugar certo, não vai na velocidade pro lugar certo, certa. porque você precisa ter valores humanos, né? Valores humanos. Por exemplo, você é um cara que se eu tivesse... Vamos imaginar um exemplo. Talvez se eu tivesse aqui mascando chicletes, né? Talvez isso te incomodasse. Você concorda? Sim. Porque fala, poxa vida, eu tô aqui numa entrevista, num podcast sério, tal, cara. Ou se eu estivesse falando com você, mexendo no celular, indisciplinado. Então, assim, cara, não são os seus valores. Sim, exatamente. Se você chegar na casa do meu avô, da minha avó, eles já partiram, mas se chegasse lá de chapéu, de boné, eles falaram assim, você tá sentado na mesa? Por favor, você pode tirar seu chapéu? Porque para ele era importante. Tem família que... Então eu não tô falando se é certo ou errado, mas eu tô falando que tem que ter adesão aos valores. Exatamente. Aqui a gente gosta disso. Por exemplo, na nossa empresa a gente gosta de positividade. Mas a positividade não é um otimismo irresponsável. Sim. A gente entende que as coisas nem sempre dão certo, entende que o trabalho é importante, mas assim... Se tem um lado pra gente olhar, é o lado positivo. Sim. Então a gente não gosta muito de nuvem negra, apesar de a gente gostar de buscar problemas, coisas que devem melhorar. Então é cultural nosso. Aqui a gente gosta que as pessoas cumprimentem quando entrem. Porque pra nós é cultural. E a gente gosta que as pessoas vão na bola, não vai na canela. Entendeu? É diferente eu conversar com você na bola e conversar na canela. Sim. Então você tem uma questão cultural. Então você forma esse tipo de time. Aí nessa formação você pode montar um plano de remuneração assim. Eu tenho vaqueiro 1, vaqueiro 2, vaqueiro 3. Eu tenho gerente 1, gerente 2, gerente 3. Eu tenho tratorista 1, tratorista 2. Para cada nível hierárquico tem um salário, tem um treinamento, você tem uma avaliação de desempenho, você tem feedback periódico, você tem plano de remuneração variável, você tem um monte de coisa. Você tem a quadra de vôlei de areia, né? Então você cuida de gente, Sim. desenvolve gente, ensina gente e aparece bem com gente, porque se você não tiver, se não for uma fazenda recrutadora, você é escravo da equipe que você tem lá. E aí você tem muita gente, né, que às vezes o camarada tá lá numa posição importante que não aceita, né, opinião de ninguém, que se acha professor de Deus, né, ainda reprova ele, né? Arrogância intelectual. E aí você trava e você não pode desligar porque você não tem um sistema, porque tá tudo informação do cara. E a planilha dele, não sei o quê, então... É difícil, né? Mas aí é um líder fraco, entendeu? Então, planejamento e orçamento e gente, entendeu? Gente certa no lugar certo, gente certa dentro do barco, gente errada fora do barco, e meta, e acompanhamento por performance, e valores positivos. A gente olha aqui, valores positivos e meta. Aí vai para o terceiro componente, que a gente chama de processos e tecnologia. Então, o que o processo e tecnologia tá? Departamento de compra. Como que a gente... Quem que pede, quem que aprova, quem que compra, vai fazer o embarque. Como que é o embarque? Vai fazer um desmame. Como que é o desmame? Então, você tem um processo técnico, um processo gerencial. E a tecnologia, como que a gente usa a tecnologia aqui? É onde a Integra entra. Você tem tecnologia para controle financeiro, controle pecuário, tem revisão de tendência, orçado realizado, sensorização de coxo, robô de mudança de pasto. Então você tem um departamento de inovação de inovação pecuária, inovação e informação pecuária, que seja. Então, mas qual é o processo? Porque se eu tenho um processo,
Fábio me contratou. Eu falo, qual que é o processo? Ó, o podcast você começa se apresentando, depois você fala isso, entendi o processo. Na hora que você for fazer o podcast com o Bruno, ó, é assim que funciona. Agora, se não tem processo, é difícil, porque aí o processo é a pessoa. Então, o processo, ele tem que ser da fazenda. Você troca a pessoa, mas o processo da fazenda. Claro que um processo é vivo, é versionado, as coisas podem melhorar. Então, a gente tem isso. E o último componente, tão importante quanto os demais, lembrando que são 4. Sim. Planejamento e orçamento, gente no centro, processos e tecnologia, e por último, obviamente, produção. Sim. Quando eu falo produção, como eu vou fazer para ter um ganho de peso de 850 gramas no sal mineral linha branca? Como que eu vou fazer para ter 76% de desmame, 86% de prenhez? Como que eu vou fazer para operar com uma lotação de águas de 2,9 UAs? Como que eu vou fazer na transição água para seca, seca e seca para águas? Então, como funciona minha programação de recria, de terminação? Quem vai para o confinamento, quem vai para TIP, quem vai para recria intensiva pasto, né? Ou quem vai para recria confinada? Então, quando você olha para essas 4 macro-áreas, você basicamente cumpre tudo. Porque nos processos você tem processo gerencial, suprimento, processo comercial, e assim por diante. Então, esses processos gerenciais são fundamentais. E aí, como a fazenda é organizada, o sucessor se interessa, porque é um negócio. Aí vira um negócio gerador de dividendo, entendeu? E também não é que negócio que fica tudo na cabeça do pai, que o pai fazia tudo, né? Ele sabe que tá num processo, sabe o que vai acontecer, ele sabe as decisões que ele vai tomar. Ele vai poder continuar indo pra praia nas férias, né? Curtir lá. Com certeza. Morar na cidade. Cada vez mais fácil, porque tem processo, porque tem tecnologia, né? E o pai, acho que o sucedido, ele é muito responsável pela ausência do sucessor. Meu filho não está interessado. Provavelmente ele não criou essa condição. Sim. Esse é um ponto número. E ponto número 2, mesmo que tenha isso, quem disse que o sucessor tem que ser familiar? Por que não pode ser um sucessor que não é da família? Verdade. Qual o problema disso? A gente mesmo ajuda a cuidar de fazenda. Sim. Você também. Então, eventualmente, é mais fácil e às vezes mais equilibrado para a própria família os filhos irem para um determinado conselho. Não é só para fazenda grande, ó. Poxa, a minha família tem uma pequena fazenda. De tempos em tempos, cada um dos filhos cuida. Depois que meu pai faleceu, infelizmente, eu cuidei 2 anos, depois veio meu irmão, agora tem minha irmã, agora meu irmão e minha irmã estão cuidando da propriedade. A gente senta periodicamente, analisa os números da fazenda, quem cuida são eles, né? Mas eu recebo dividendo. Sim. Eles recebem uma remuneração por cuidar da propriedade e eu recebo dividendo, e eles também recebem dividendo. Agora, por que eu ia querer sentar com alguém para falar de um projeto que ele cuida que eu não ganho nada? Então, assim, o que eu quero dizer, e vou dizer, quantas vezes, Fábio, eu vi uma situação que foi a seguinte, você tem um irmão que cuida da fazenda e o outro. E eles vivem em pé de guerra, porque o da cidade fala, você só gasta, a tua mulher tá usando o carro da fazenda, porque na casa da fazenda você fica na melhor casa, E o cara da fazenda fala, mas eu que tô aqui, você mora na cidade grande, o teu filho estuda na escola boa e tal. Só que aí, às vezes, esse cara sai da fazenda, vai pro que eu vou chamar de conselho e contrata um gestor. Profissional. Aí um cara falou pra mim, ele falou assim, Antônio do céu, eu cobro o nosso cara lá 10 vezes mais do que meu irmão me cobrava. E agora eu voltei a ser amigo do meu irmão. Mas entendeu? Isso aí você facilita, né? Você organiza. Não precisa necessariamente ser uma sucessão agora. Você tem que ensinar os filhos a olhar pro número. Sim. O que é previsualizado, o que é desembolso por arroba, o que é margem sobre a venda, o que é lotação. Então, existe uma jornada para educar esses sucessores que podem ser sucessores não executivos. E se ele tivesse 30 fazendas, igual esses grandes... Sabe, a gente fala, esses velhos sabidos? O cara era pobre e construiu 30 áreas, 30 fazendas, 40 fazendas, 12 fazendas que seja. Entendeu? E ele cuida de 12, Sim. Cuida de 20, cuida de 30. O filho vai conseguir, né? Além da transportadora, além de, às vezes, um frigorífico, além de não sei o quê. Então, assim, cara, calma aí. Então, tem jeito, né? Tem jeito. E aí eu acho que é isso, né? Essa questão somente de sucessão, que não é o foco aqui, mas eu acho que é bastante interessante, é isso. Você tem que deixar seduzir o filho ou quem for para entrar no negócio, dar condição, e se vê que não é a pegada dele, não é o jeito, aí você falou, retira, contrata uma administração profissional. E põe ele no conselho e remunera. E remunera pelaquela reunião de conselho, entendeu?